Canal ExplicaGel, questão do Enem de 2013. A questão é 29 e foi uma questão da segunda aplicação. Uma questão relativamente difícil que vai tratar sobre biotecnologia. Vamos à questão? Enunciado. Com relação ao lucro obtido pelas empresas produtoras dos organismos geneticamente modificados, este tende a ser maximizado por meio da... Bom, então o enunciado aqui é bem claro, né? Lucro obtido pelas empresas produtoras de organismos geneticamente modificados, esse lucro tende a aumentar, tende a ser maximizado pelo quê? Vamos ao texto aqui para ver qual é a dica que o texto nos dá. Há 5 anos, as plantações de algodão em Burkina Faso, maiores da África Ocidental, vêm sendo contaminadas por organismos geneticamente modificados, OGMs. É o que tudo indica, o país é apenas o ponto de partida para a expansão dessa tecnologia que traz enormes benefícios para as empresas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre biotecnologia, sobre organismos geneticamente modificados. O que seriam organismos geneticamente modificados? São aqueles organismos que podem ser entendidos, né, como plantas, animais, micro-organismos que tiveram seu material genético alterado com o objetivo de favorecer a expressão de alguma característica ou poder gerar algum tipo de ganho biológico que seja desejado. Então, você faz uma modificação no DNA ou no RNA. Não é uma modificação natural. Como diz aqui, é uma modificação produzida antropicamente, pela tecnologia, pela biotecnologia que avançou absurdamente no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da década de 70, com a terceira revolução industrial. Então, os OGMs são organismos geneticamente modificados. São transgênicos? Nem todo OGM é um transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Por quê? Os transgênicos, eles são organismos geneticamente modificados, mas quando você insere o gene de uma espécie diferente em um determinado organismo, em uma determinada planta. Então você importa, você faz uma transgenia, você traz um gene de uma outra espécie. Então nunca vamos esquecer, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Vamos dar exemplo de transgenia na agricultura, né? Que é o caso aqui da questão. Tá? Essa transgenia pode ser feita para fatores como resistência a insetos, então ele fica mais resistente a pragas. Ele pode ser feito, essa transgenia, com o objetivo de tornar mais resistente a herbicidas. Então as ervas daninhas vão afetando a soja, por exemplo, e aí você tem uma soja transgênica onde você pode jogar um herbicida mais forte que mata a erva daninha, mas não prejudica a soja. Essa transgenia pode ser gerada para transformar soja ou algodão ou qualquer outra planta, né, qualquer outro cultivo mais resistente ambientalmente, resistente a temperaturas mais elevadas, né? Um produto, por exemplo, de clima temperado sendo plantado em região tropical, foi feita uma transgenia para tornar ele mais resistente. Então tem várias formas de transgenia que você vai utilizar para fatores econômicos. Um exemplo clássico é esse aqui, ó, o Bacillus thuringiensis. O que é o Bacillus thuringiensis? No DNA da soja foi feita essa transgenia, introduzindo um traço, um fragmento genético desse tal de Bacillus thuringiensis, uma bactéria que é esse Bacillus thuringiensis, tá? Faz com que a soja se torne resistente a diversas ordens de insetos. Então, se você faz essa transgenia, insetos como, por exemplo, besouros, borboletas, né? Os besouros são coleópteros, as borboletas são lepidópteros, quando esse besouro ele come um pedacinho da soja, ele come um fragmento de soja, ele morre. Olha só que legal isso. Bacillus thuringiensis, a cultura atacada pela praga, vai ser morta ao comer qualquer pedacinho de soja. E aí você tem uma soja mais resistente a insetos. Tudo bem? Então, isso é um exemplo de transgenia na soja. Outro exemplo que a gente pode dar de transgenia para questões econômicas é tornar um produto mais nutritivo. É o famoso caso do arroz dourado. Você já tinha ouvido falar sobre o arroz dourado? Ele é um arroz que tem uma transgenia que torna ele capaz de gerar
até 20 vezes mais de beta-caroteno, o que vai aumentar a síntese de vitamina A. Esse transgênico, né, essa questão do transgênico, ela começou a ser pesquisada, no caso do arroz dourado, em 1990, teve aí um avanço ao longo desses últimos 20 anos, inclusive já sendo aprovado o consumo e a produção em alguns países, como por exemplo na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, agora nas Filipinas, Bangladesh. Então, a evolução histórica desse transgênico aí, que é mais nutritivo, torna o arroz mais nutritivo. Ocorre que, como a gente vê nessa linha histórica aqui do arroz dourado, no ano de 2013, ativistas destruíram plantações de arroz dourado, ou seja, a produção de transgênico tem resistência de várias entidades. Há várias organizações não governamentais, né, ONGs, que lutam contra a produção e contra a disseminação de transgênicos no mercado mundial. Qual é a alegação deles? Né? Por que há tanta resistência a transgênicos? Primeiro, existe uma resistência ambiental. Olha que informação importante. A inserção de uma variedade transgênica em uma comunidade de plantas pode proporcionar vários efeitos indesejáveis, como, por exemplo, alteração na dinâmica populacional, ou seja, você pode ter invasão do transgênico sobre áreas não transgênicas, inclusive levando a empobrecimento, né, da biodiversidade. Você pode ter eliminação de espécies não domesticadas, né? A exposição de espécies a novos patógenos ou agentes tóxicos, geração de superplantas daninhas que vão se adaptar e vão se tornar cada vez mais fortes, poluição genética, a diminuição, né, a redução, a erosão da diversidade genética, que a gente falou agora há pouco, ou até mesmo a interrupção da ciclagem de nutrientes e de energia. São alguns fatores que os ambientalistas reclamam, lutam, condenam os transgênicos como agentes de contaminação. E o nosso texto lá na questão fala sobre isso, contaminação, não é verdade? Tem uma outra questão ligada também aos riscos à saúde, sabe? Não existem estudos de longo prazo em relação aos riscos alergênicos dos transgênicos. Não existem estudos a longo prazo de intolerância alergênica, de toxicidade desses transgênicos. Então, nós temos aí algumas dúvidas de longo prazo. Os estudos geralmente são feitos de curto ou até médio prazo, mas a longo prazo ainda há muita dúvida, há muita coisa a se considerar. A gente vê alguns produtos que a gente consome, que a gente encontra nos mercados, que tem esse símbolo aqui, o Tzinho, que indica que aquele produto é derivado, né? Ele foi produzido a partir de algum organismo transgênico. Inclusive, há uma pressão grande aí na política para tirar essa rotulagem, né? Para normalizar o transgênico sem precisar avisar o consumidor. Qualquer coisa que não avise ao consumidor, a gente pode considerar como enganação. Não é uma boa, não é uma boa, tudo bem? Ainda tem a questão dos transgênicos, que é o domínio das grandes empresas, né? Das grandes multinacionais, das grandes transnacionais que dominam essa tecnologia. Elas têm lucros muito grandes e o agricultor ele fica dependente daquele produto, né? Ele fica dependente daquela variedade. Olha só essa charge aqui, ó. Os nossos organismos geneticamente modificados são inofensivos, afinal de contas, os estudos comprovam que eles são completamente inofensivos. Por quê? Porque eles geram um lucro muito grande. Então não está muito preocupado com a questão ambiental, com a questão da saúde. Há um temor em relação a essas grandes empresas, aos grandes interesses corporativos, como da grande transnacional, da grande multinacional Monsanto. Olha essa charge aqui, ó. O agricultor de joelhos e a Monsanto dizendo, ó, você vai ter que comer na minha mão, porque só eu que tenho essa semente, que é uma semente mais adaptada, uma semente especial, porque as espécies locais, ou seja, a variedade genética, ela já foi toda contaminada, né? E mais, essas sementes transgênicas, elas não, elas são estéreis, né? Então você tem que comprar toda vez, ou seja, você não gera novos organismos a partir desses transgênicos, tudo bem? Elas não se reproduzem naturalmente. Então, é uma questão a se considerar. E aí, quando a nossa questão aqui do Enem fala, ó, o lucro obtido pelas empresas produtoras desses OGMs, ele pode ser maximizado como, né? Ele tende a aumentar como? Letra A,
Propriedade intelectual, que rende royalties sobre as patentes de sementes e insumos. Exatamente, né? Você desenvolveu essa biotecnologia e todo mundo que for produzir essas sementes transgênicas tem que lhe pagar o direito de propriedade tecnológica, né? De propriedade intelectual, na verdade, né? E esse direito de propriedade intelectual a gente chama de royalties, tudo bem? Então elas produzem, elas desenvolvem, elas disseminam, elas vendem e ainda recebem os royalties que maximiza os seus lucros. Essa é a alternativa correta, a letra A. Se você acertou, parabéns, porque não é uma questão muito simples, não. As outras alternativas geram dúvidas, beleza? Está importante, está sendo legal, pode curtir o vídeo. Vamos eliminar as letras B, C, D e E. E se você marcou alguma delas, vamos saber qual foi o erro aí, tá bom? Letra B, produção, né? Vamos dizer, vai ter maximização do lucro das empresas por produção das sementes e dos insumos nos países consumidores, acarretando economia em logística. Olha só, gente, essa produção das sementes e dos insumos não obrigatoriamente vai ser feita nos países consumidores, porque os consumidores dessa tecnologia pode ser Bangladesh, um país subdesenvolvido, a produção pode ser feita lá, mas esse consumo pode ser nos Estados Unidos, onde a produção não vai ser feita. Tudo bem? Esse consumo pode ser, então, nem sempre a produção, tanto das sementes como dos insumos, né? Insumos é tudo aquilo que faz parte da produção, que contribui para a produção. Então, são os insumos produtivos, por exemplo, eu vou produzir aço. Quais são os insumos para produzir aço? Minério de ferro, carvão, etc. Tudo bem? Então, não obrigatoriamente isso vai ser produzido nos países consumidores. Por isso, a gente está eliminando a letra B. Letra C. Esse lucro, né, vai ser maior, vai ser maximizado por conta da elaboração de produtos adaptados a culturas específicas, abandonando as vendas de produtos uniformizados. Pelo contrário, né, os transgênicos são uniformizados, você só vai vender aquele tipo de semente, o que tem aquele risco de diminuição da variabilidade genética, empobrecimento genético, porque as outras variedades de batata, as outras variedades de laranja, as outras variedades de algodão, elas vão sendo abandonadas e podem, inclusive, desaparecer, certo? Letra D. O lucro vai ser maximizado pela manutenção nos países menos desenvolvidos de grandes fazendas voltadas para o abastecimento interno? Não. Nos países menos desenvolvidos, essa produção em larga escala é geralmente voltada para o mercado externo, aí que a gente elimina. E, finalmente, letra E. Vamos eliminar ela? O lucro vai ser maximizado pelo cultivo de plantas com maiores índices de produtividade. Pô, isso é importante. O que lhes renderia maior publicidade no combate à fome. Não, o interesse não está aqui na questão do combate à fome, não. Embora o combate à fome tenha sido uma publicidade utilizada pelos países, né, que vêm importando essa tecnologia, a questão não está isso, não vai gerar maior lucro aí para as multinacionais. Tudo bem? Beleza? Então a gente vai marcar como alternativa correta a letra A. Beleza?